Bom, primeira definição, né? O que é uma operação de day trade? É uma operação iniciada e encerrada no mesmo dia. Ah, posso levar para outro dia? Eu não recomendo. E quais seriam as vantagens de operações de day trade? Então, a vantagem principal é, por exemplo, dormir tranquilo. Você vai comprar e vender no mesmo dia. Não importa se vai abrir com gap. Papéis com boa liquidez podem abrir com gap de 10%, 15%. O BVMF, tempo atrás, abriu com gap de uns 8% aproximadamente. Natura, 30%. Sadia, Aracruz, Eternit, que não tem tanta liquidez, abriu com gap de 30%. Então, vários papéis podem abrir com gap muito forte. E o teu único gerenciamento de risco, que é o stop, pode ser pulado. E aí você tem 1 milhão na sua carteira, no dia seguinte tem 700 mil. Então, a grande vantagem é você operar depois do gap de abertura. Uma outra vantagem é a alavancagem. O que seria a alavancagem? Você operar mais do que você tem, desde que você tenha experiência e não pague juros por isso. Então, daqui a uns anos, estou com experiência, eu estou lá com 1 milhão na minha conta, vai deixar eu operar 3, 4 milhões. Ou então você quer operar menos na bolsa, põe 100 mil, mas quer se expor a 500 mil tendo investimentos em outro lugar, você também pode. Então a possibilidade de alavancagem sem pagar juros é interessante. E só o day trade que permite você fazer isso. Então você tem lá 100 mil na corretora, a corretora deixa você operar 300 mil. Se subir 1%, você ganha 3. Mas e se cair 1, você perde 3. Então toma cuidado quanto a isso. Tem que ter experiência. E também cuidado com os custos. Se você paga a tabela Bovespa de corretagem, que não é uma tabela, qualquer corretora pode mudar essa fórmula de cálculo, você vai estar alavancando o teu lucro ou prejuízo e também teus custos. Eu já vi nota de corretagem onde o investidor pagou R$2.000 para a corretora, numa operação. Eu falei, pô, você podia ter pago 10, 15. Pô, não sabia. Então, tem informações que é bom passar para vocês, que corretagem é uma delas. A fixa, para quem opera mais que R$5.000, já começa a ser atraente. Quem opera pouquinho e tem muita devolução na tabela, pode pagar a variável. Mas mais que R$5.000, começa já a não valer mais a pena. Então, a alavancagem é uma vantagem para quem tem experiência. Dormir tranquilo, já citei também, é uma outra vantagem. Operar papel com grande liquidez. Não tente operar papel com pouca liquidez em operações de day trade. Ah, vou fazer um day trade com Pet Manguinhos, RPMG3. Aí você vai lá, compra o papel, trava a negociação, entrou em leilão. Aí, gap de 10% no intraday. Então, papéis com pouca liquidez pode entrar em leilão durante o pregão. Você até vê em notícias, leilão em tal papel, leilão em tal papel. Para apresentar um leilão em Petro ou em Vale durante o pregão, é praticamente impossível, é muito raro de acontecer. Então, papéis com grande liquidez têm muitas vantagens. Eu vou falar pelo menos umas 5 ao longo do dia. Uma delas é o menor risco de leilão. Segunda, manipulação. Tirando o Petro e Vale, outro dia eu estava olhando o papel da Uzi Minas, estava a R$61, caiu para 59 em poucos segundos e voltou a 61 depois. R$2 de queda e depois de alta. Isso aí é manipulação, na minha opinião. Derruba o preço, você fica doido, aciona stop, depois volta a estar naquele outro preço. Então tomem cuidado. Eu não confio muito em papel com pouca liquidez. Papéis já bem líquidos como os em Minas, está geralmente entre os 5 mais líquidos, pode acontecer isso. Imagine papéis como o Pet Manguinhos, Milk 11, Telb 4. Então é arriscado. Vamos pensar numa outra vantagem, operar papéis com grande liquidez? O spread. Todo mundo entende o que é o spread? Você vê lá no book, comprador e vendedor. Você vai comprar Petrobras, tem comprador a 26,01 e vendedor a 26,02, 26,03. Qual que é o spread aqui? 2 centavos. Aí você vai comprar um outro papel que tem comprador a R$11,10 e vendedor a 12,03. Olha que spread gigante. Você perde na hora da compra e na hora da venda, porque você não tem liquidez para isso, naquele papel. Então, uma outra desvantagem. Graficamente, teremos outra desvantagem. É interessante você ter agilidade. Candle de 1 minuto, na minha opinião, é o melhor das periodicidades.
coloca candle de 1 minuto em papéis com pouca liquidez, ou até média liquidez, aparece um monte de gap e 2 de 4 preços, porque tem poucos negócios. Então, na minha opinião, operar índice, operar Petro e Vale são as melhores ações para esse tipo de modalidade. Várias vantagens que eu vou explicar ao longo do dia. Já expliquei umas 4, 5. Spread, manipulação, risco de leilão, o gráfico tem melhor visual, ó, 4 já indicações interessantes. Vamos pensar numa quinta? Eu vou explicar com calma novamente o gap, e o gap de abertura tende ao maior preenchimento em papéis com maior liquidez. Petro e Vale, a cada 10 gaps, uns 7, 8 são preenchidos do gap da abertura. É uma ferramenta muito interessante para a gente avaliar e operar a favor desse preenchimento. Então, ó, 5 razões para operar Petro e Vale, ou até o índice. Ah, mas eu não gosto de Petro e Vale porque ela oscila pouco. Tá, você está com muita experiência, acha que ela oscila pouco? Em vez de comprar e vender papéis da Petro e da Vale, olha o gráfico da Petro e da Vale, opera o quê? Opção. Vou mostrar como fazer essa analogia e olhar o gráfico da ação e operar a opção. Elas oscilam aí 20, 30, 40% pelo menos num dia, em sua média. Tá bom para você essa oscilação? Ou tá pouco ainda? Vamos então chegar agora nas propriedades do gráfico. Eu vejo muito professor que não opera day trade, ele quer dar um curso avançado. Aí ele vai falar de day trade. Bom, para operar day trade, você põe candle de 15 minutos. E outros falam, ó, espera a primeira hora também para você operar. Aí um pergunta, mas você opera day trade? Não, não opero day trade. Não piloto avião, mas se você quiser pilotar avião, faz isso. Pô, mas como você sabe que é assim se você não tem a prática, né? Na minha opinião, o candle de 15 minutos é muito ruim. Eu gosto de, depois da abertura, verificar qual que é a tendência. Quem está mais forte? O comprador ou o vendedor está mais forte? Para isso, eu aguardo uma figura. Para aparecer uma figura, eu preciso de uns 6, 7 candles para aparecer uma figura. Então, muitas vezes, com 7 minutos, eu tenho essa formação aqui. Qual que é a tendência? Compra ou venda? Compra, uma bandeira rompendo para cima. Se eu tiver com um candle de 15 minutos, eu vou esperar meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Poxa, 2 horas para operar, eu vou começar a operar meio-dia. Quando os operadores estão indo almoçar, no Itaim todo mundo está cheio de operador lá na rua, não vai ter liquidez, o papel fica de lado. Então não dá para operar com candle de 15 minutos. Então aqui está caro e aqui ficou barato. Qual que é o problema desse gráfico aqui? Vocês estão percebendo que o envelope ele é estático? Ele não tem uma variação, ele não incorpora volatilidade. O que seria interessante eu fazer de um dia para o outro? Um leve ajuste no coeficiente dele, incorporando volatilidade, concordam? Por quê? No dia anterior eu até poderia reduzir o coeficiente. A banda superior ficou um pouquinho distante porque o mercado estava mais tranquilo. No dia seguinte, a volatilidade estava maior. E aí eu deveria abrir um pouquinho essa banda porque a volatilidade aumentou. O que ficou um pouco distante aqui ficou curto. Vou apresentar para vocês a banda de Keltner. É um estudo já que está aí no mercado, em ferramentas gráficas, que ele é muito parecido com o envelope, mas incorpora de uma forma suavizada a volatilidade do Bollinger. Então, naquele mesmo slide que ficou ruim, eu coloquei o Keltner. Olha como ele, de um dia para o outro, ele teve uma abertura das bandas de uma forma suavizada que foi suficiente para encontrar aqui essa queda. Você vê que dificilmente falam dessa banda. E quem fala e utiliza ela como se fosse uma banda de Bollinger. Em vez de ser uma média longa, é uma média curtinha. Então ela vai estar acompanhando a tendência terciária essas bandas. Outros utilizam essa banda de Keltner curtinha junto com a Bollinger. Se a Keltner passa cruzando a Bollinger, eles compram ou vendem. Então vocês vão ver isso em alguns professores. Desse jeito eu sou o único. Nesse caso aqui, na abertura não teve tanta indicação de venda. Depois de alguns minutinhos até poderia pensar
que esse topo duplo, onde o segundo topo fugiu de Bollinger, já com divergência no FR, eu poderia pensar em vender porque ele está sobrecomprado pelo Keltner. Está bem próximo à banda de cima aqui. Mas se você está na dúvida, espera um pouquinho. Quem sabe aparece uma figura como apareceu. Olha que belo triângulo. Perdendo volatilidade. Lógico que aqui é mais fácil de observar. Rompeu para baixo. Daí uma ótima venda aqui. E qual que seria o nosso stop? A média de 60. Se você vê fortes fundos fugirem da banda inferior de Keltner, daria para procurar alguma divergência. Por exemplo, uma tripla divergência. Vamos ver se estava com divergência. Aqueles fortes fundos são esses aqui, ó. 1, 2, 3. Não é para olhar fundos intermediários, para procurar divergência. 1, 2, 3. Estão em queda. Primeiro bem fora, o segundo na linha, o terceiro um pouquinho acima da linha. Você vê que não está acompanhando a queda do IFR. Isso é tripla divergência. Até eu poderia encurtar meu stop para cá, numa média de 13. Já ganhei bastante. Já está com tripla divergência fora do Keltner. Poderia encurtar o meu stop. Ou aguardar o cruzamento das linhas, que foi aqui no final. E deu esse forte rally.